Gostaria de chamar a atenção dos amados e desejar a todos uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Graça e paz do nosso Deus. Amém? Estamos mais uma quarta-feira, culto de doutrina e oração. Convido os amados a se colocarem em pé para junto nós fazermos uma oração inicial. Chama aqui à frente o nosso diácono Ademar. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos para nossas vidas, por mais uma vez nós estarmos em Tua casa, em Tua presença, com um propósito, ó Deus, de Te louvar, bendizer, engrandecer o nome e sempre, ó Deus, glorificar o Teu santo nome, onde nessa noite, Pai, nós estamos aqui, Senhor, para Te render louvores, para ouvir, ó Deus, a Tua palavra, como forma, ó Deus, de gratidão por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer em nossas vidas, Senhor. Fala conosco, Deus, através dos hinos, dos cânticos e em especial, Pai, da Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pela vida de cada um aqui presente. Oramos, ó Pai, por aquele irmão, se porventura estiver vindo à Tua casa, que Teu Espírito Santo, ó Deus, venha os conduzir para junto nós nos alegrarmos no Senhor. Oramos por aqueles que não puderam ou não quiseram, ó Deus, estar em Tua casa essa noite, que Teu Espírito Santo suprindo, Pai, as suas necessidades. Assim eu oro, Deus, agradecido em nome de Jesus. Amém. Os amados ainda em pé. Queridos, os cânticos, dessa noite já são cânticos já da nossa conferência do dia 12 e do dia 13. Então peço que a amada igreja se atente, para esses cânticos, para junto nós render ao Senhor perfeito louvor. Amém? Vamos então ao cântico que tem como título Vos Prostrai. Oh, que doce privilégio que eu tenho, na presença do Senhor poder estar, e ao contemplar sua infinita glória, e lembrar de quem é e o adorar. Vos prostrai, Ele é o Rei dos Reis eterno, vos prostrai. Ele é Deus lá nos céus, vinde vê-lo exaltado, vos prostrai. Ajoelhai-vos, adorai-o, vivei para amá-lo mais, vos prostrai. Deus fez tudo que se vê por sua palavra, sua mão tem o poder da criação. Mas eu sei que em cada simples prece ouve, quando busco sua face em oração. Vos prostrai, vos prostrai, Ele é o Rei dos Reis eterno, vos prostrai. Ele é Deus lá nos céus, vinde vê-lo exaltado, vos prostrai. Ajoelhai-vos, adorai-o, vivei para amá-lo mais, vos prostrai. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Com os amados ainda em pé, vamos continuar louvando o nosso Deus, dessa vez com o cântico que tem como título Infinita Graça. Conforme a tua infinita
sentir o teu amor infinito, dá-me alegria em tua salvação. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, e entoarei a ti o meu louvor. Meu coração entrego a ti contrito, perdão imploro, meu Senhor e Rei, conforme a tua infinita graça, misericórdia assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, e entoarei a ti o meu louvor. Amém. Convido que os amados possam abrir suas Bíblias para Colossenses, capítulo de número 2, versículos de 8 ao 15. Colossenses, capítulo 2, os versículos a serem lidos serão os versículos 8 até o 15. Colossenses capítulo 2, versículo 8 até o 15, diz assim a palavra do nosso Deus: Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas num despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém? Que Deus aplique em nossos corações as suas palavras. Amados, poder se assentar. Muito obrigado pela participação de todos. Vamos assim estar fazendo uma oração de gratidão pela palavra do nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra, Senhor, que é viva,
que é eficaz e que tem o poder, Senhor, de transformar vidas. Que nós venhamos sempre, ó Deus, estar atentos, alertas, Senhor, para aquelas doutrinas falsas, Senhor, para aquelas doutrinas, Senhor, de homens, ó Pai, que nós venhamos cada dia mais e mais, ó Deus, buscar esse conhecimento através da Tua Palavra, buscar, Senhor, verdadeiramente a verdade, ó Deus, para que assim, Senhor, nós não venha cair, Senhor, nessas falsas doutrinas. Aplique, ó Pai, a Tua Palavra em nossos corações, que cada dia mais e mais nós venhamos aprender e praticar a Tua Palavra. Assim eu oro, Deus, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Chegou o momento, irmão, de nós ofertarmos a casa do nosso Deus. Os amados que trouxeram suas ofertas, aqui à frente nós temos nosso gasofilaço. E assim estaremos entoando o cântico que tem como título Efésios 1. Escolheu-nos pra si, nos encontrou e por graça Ele nos adotou para a sua glória e pro seu louvor, para a sua glória e pro seu louvor. Ao Senhor Deus Pai, o louvor que transborda de nós, o seu povo está reunido em sincero fervor para a sua glória e pro seu louvor. Cristo em seu sangue nos tornar cordeiro de Deus para a sua glória e pro seu louvor, para a sua glória e pro seu louvor. Ao Senhor Deus Pai, o louvor que transborda de nós, o seu povo está reunido em sincero fervor. Ao Senhor Deus Pai, o louvor que transborda de nós, o seu povo está reunido em sincero fervor para a sua glória e pro seu louvor. E nós esperamos por ti, confiantes que lá no fim nos resgatarás. A promessa feita aqui traz certeza, todo viver pra tua glória será. E nós esperamos por ti, confiantes
fim nos resgatarás. A promessa feita aqui traz certeza, todo viver pra tua glória será. Ao Senhor Deus Pai, o louvor que transborda de nós, o seu povo está reunido em sincero fervor. Ao Senhor Deus Pai, o louvor que transborda de nós, o seu povo está reunido em sincero fervor para a sua glória e pro seu louvor, para a sua glória e pro seu louvor. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Chama aqui à frente o nosso diácono Ivon, que possa assim estar fazendo uma oração de gratidão pelas ofertas e também por essa primeira parte. Boa noite, irmãos. Vamos orar ao Senhor pelas ofertas que foram recolhidas na casa do Senhor. Senhor nosso Deus, o nosso Pai eterno, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor está nos dando nesta noite, que é de poder estar aqui presente em Tua casa, Te adorando, Senhor Deus, com os louvores, e também, Senhor Deus, ofertando ao Senhor. Pedimos a Tua bênção por todos aqueles que puderam Te ofertar ao Senhor nesta noite, e por aqueles também, Senhor, que não puderam, Te peço a Tua bênção da mesma forma, Senhor. O Senhor está abençoando o Teu povo, dando condições ao Teu povo, Senhor Deus, para ajudar na Tua obra. Somos sabedores, ó Deus, que essas ofertas, Senhor, são para a obra e o mantimento, Senhor Deus, da casa do Senhor. Em nome de Cristo Jesus, é que nós Te agradecemos. Amém. Muito obrigado, diácono Ivon. Muito bem, irmãos, essa foi a nossa primeira parte, nosso para com o nosso Deus. Passa a palavra assim ao pastor Júlio César, que estará dando continuidade ao estudo do livro de Colossenses. Igreja Batista da Fé Brilho Celeste, que irá completar 17 anos, sábado, dia 12 de abril. Boa noite. Boa noite. Graça e paz no nome de Jesus. Amém? Amém. Não sei vocês, mas eu já estou ansioso, porque a nossa oração, nossos desejos é que tudo ocorra bem. Por isso nós vamos continuar orando, que o Senhor nos ajude para que repreenda a artimanha do inimigo, para que ninguém fique doente, para que todos venham à casa do Senhor, glorificar, bendizer e exaltar o nome de Deus. Lembra que o missionário Elbert Leite falou? Glorifique a Deus porque você tem uma igreja para congregar. Hoje está um pouco quente, mas nós temos aí um ar-condicionado, enquanto outras pessoas não têm igreja para congregar, não tem uma Bíblia para ler. Então é motivo de nós glorificarmos, exaltarmos o nome do nosso Deus. Não temos visitantes, todos já são de casa, né? Ok? A gente já consegue ligar esse ventilador? Qual é o dos dois que está fazendo barulho aí? Estamos providenciando. Oi? É o ar-condicionado, né? Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Agora, nós estamos estudando o livro de Colossenses. Nós já estamos no capítulo de número 2.
para a sessão que corresponde com o tema central, ameaça do engano religioso. A nossa leitura vai ser Colossenses, capítulo de número 2. Nós vamos ler do versículo 16 ao versículo de número 23, que corresponde com o tema geral, ameaça do engano religioso. Eu vou ler os versículos de números pares e a igreja Brilho Celeste irá ler os versículos de números ímpares, até nós chegarmos ao versículo de número 23. Amém? Paulo diz aos irmãos de Colossenses, capítulo 2, versículo 16: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou de festa, ou lua nova, ou sábados. Igreja? Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões e fatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Igreja? Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se viveis no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Igreja? Segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Igreja? Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de boa ascete. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Amém. Vamos fazer uma oração pedindo a iluminação do Santo Espírito de Deus. Querido Deus e nosso Pai, nós te louvamos pelas nossas vidas, nós te damos graças pelo perdão dos nossos pecados, nós agradecemos ao Senhor por essa rica oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos na tua casa, no nome de Jesus, como corpo do Senhor, para sermos edificados pela tua palavra. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos. Peço por aqueles que não puderam estar entre nós, alguns estão estudando e até mesmo trabalhando, que o Senhor possa também abençoar. E se existe, Senhor, algum servo teu que voluntariamente decidiu não vir à tua igreja, buscando outras coisas, ou até mesmo sendo vencido pelo cansaço, Senhor, a nossa oração é que o teu Espírito Santo possa estar ajudando para reconhecer a necessidade que temos de estarmos aprendendo mais do Senhor. A necessidade que temos de termos comunhão uns com os outros e a necessidade que temos de adorar o Senhor na beleza da tua santidade. Essa é a minha oração, que eu oro no nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado. Vocês são educados, não precisa dizer poder.
pode se assentar. Precisa dizer: irmão, vamos ficar em pé para ler a Bíblia. Vocês são educados. Então, irmãos, nós estamos estudando o livro de Colossenses. Nós estamos no tema geral, que é a ameaça do engano religioso, que vai do capítulo 2, a partir do versículo 16 até o versículo 23, o qual nós fizemos essa leitura. E dentro desse tema geral, ameaça do engano religioso, nós temos 3 subtemas. O primeiro subtema é a ameaça do legalismo, que está no versículo 16 e 17. Segundo subtema, nós temos a ameaça do secretismo, que vai do versículo 18 ao versículo 19. Terceiro subtema, o perigo do ascetismo, que vai do versículo 20 e 23. Porém, nós ainda estamos no primeiro subtema, que é a ameaça do legalismo, que está no versículo 16 e versículo 17. Então, para esclarecer todos esses pontos, nós estamos destacando 4 pontos, onde nós já estudamos o primeiro ponto, que é a descrição do legalismo, que está no versículo 16, quando Paulo vai dizer assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou de dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Irmãos, sabe que o contexto aqui é os falsos mestres que estavam pregando, introduzindo dentro da igreja de Colossenses o legalismo. Então ele traz essa descrição relatando detalhadamente como que é o legalismo. Segundo ponto que nós também já aprendemos, que é as prescrições do legalismo, está no versículo de número 16 ainda. Paulo vai dizer: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou de festa, ou lua nova, ou sábado. Então, Paulo aqui está dizendo para esse legalista, que o qual ele estava prescrevendo dentro da igreja de Colossenses, julgando esses irmãos que estavam sendo proibidos de, na época o qual eles estavam vivendo, que era a festa judaica. Então ali eles estavam comendo, eles estavam bebendo, estavam na festa lua nova ou sábado. Paulo aqui, para combater isso, ele fala esse versículo. Terceiro ponto que também nós já aprendemos, ou melhor dizendo, me perdoe, dentro das prescrições do legalismo, nós vimos o que ele estava fazendo. Então, primeiro, eles estavam preocupados com as dietas alimentares, tá? Os falsos mestres estavam preocupados com a dieta alimentar. Segundo, o que era a prescrição do legalismo? Eles estavam preocupados com dias especiais. Ou seja, irmãos, então, em resumo, para nós entrarmos no ponto de número 3, Paulo aqui, ele combate esses falsos mestres que estavam dentro da igreja de Colossenses e especificamente o tema legalista. Você sabe o que significa legalista? Uma pessoa que ela é legalista, irmãos, legalista é a pessoa que coloca regras, que estavam colocando regras. Olha, vocês não podem comer, você não pode beber, você não pode ir para a festa judaica, não festa mundana, você não pode participar da festa da lua nova ou até mesmo os sábados. Então eles colocavam regras
dentro da igreja de Colossenses, para que esses irmãos não viessem a praticar isso que o apóstolo Paulo diz. Então isso é legalismo. O ponto de número 3, que é o ponto que nós iremos dar continuidade, nós temos o 3 e o 4, que é o engano do legalismo. Peço que você olhe para a sua Bíblia, o engano do legalismo, o versículo 17, ele vai dizer assim, ó: porque tudo isso, comida, bebida, dia de festa, lua nova, os sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então, o que estava acontecendo aqui? Ele estava colocando regras para os irmãos de Colossenses, e Paulo vai dizer no versículo de número 17, que o engano do legalismo é isso que eles queriam colocar como regra. Aí Paulo vai dizer assim: por isso, tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Olha o que diz essa nota aí no livro do comentarista. Ele vai dizer assim: no seu livro Plantão, no seu livro República, distingue a sombra, a aparência externa da realidade, a verdade espiritual eterna das coisas. Quando Paulo vai dizer assim, Paulo, porém, usa a sombra no sentido de prenúncio da realidade. Ele vai dizer: o corpo lança uma sombra, mas o corpo é infinitamente mais real que a sombra. Além de ser distinto desta, Paulo aqui ele refuta os falsos mestres usando a ilustração do corpo e da sombra. Aí, irmãos, para me ilustrar, eu disse para os irmãos, nós estávamos no nosso devocional quarta-feira passada, meditando nesse versículo. Aí o que eu ilustrei para os irmãos para nós entendermos quando Paulo vai dizer assim: porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo ele é de Cristo. Quem que assistiu aqui a peça de Natal que nós fizemos, que os jovens fizeram? Foi Natal? Foi, né? O que estava acontecendo? Os jovens estavam aqui fazendo a encenação e tinha uma cortina aqui e tinha um refletor, não era, Janes? Tinha um refletor que focava nos jovens, mas aparecia o quê? Somente as sombras, né? Se nós olhássemos como nós estávamos olhando, nós não conseguiríamos ver as pessoas que estavam atrás, porque era a sombra. Claro, nós conhecíamos, dava de ver, né, que era a Laís, dava de ver que era o Jades, porque nós conhecíamos. Então, quando nós olharmos dali, nós estávamos vendo somente a sombra. E quando abriu a cortina, o que vocês viram? O que vocês viram? Não tinha mais sombra, mas tinha quem? Os personagens real, né? Quando vocês viram, tinha sombra, não dava de ver quem era o personagem real, mas abriu a cortina, aí vocês viram o Janso, a Laís, o Jades que estava participando. Então essa é a ideia aqui, irmãos. Quando Paulo está dizendo porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, e ele está falando de Cristo, porém o corpo é de Cristo. Então qual é a ideia aqui que Paulo está dizendo? Olha, no Antigo Testamento, Cristo não tinha vindo. E o que acontecia no Antigo Testamento? Aí vocês comiam, vocês bebiam, vocês iam para as festas judaicas, iam para as festas da Lua Nova e guardavam até os sábados. Porém, quando Cristo veio, Ele aboliu tudo isso e não precisa mais dessas coisas. Não precisa, porque Cristo ele é o suficiente para todas essas coisas. Aí eu disse para os irmãos que têm igrejas, né, que usa a arca dentro da igreja,
né? Usa o shofar. Tem igreja que as pessoas estão caracterizadas com o sumo sacerdote, usando as coisas do Antigo Testamento. Então Paulo está dizendo, não, está errado isso aí. Cristo, ele já veio. E o livro de Gálatas, Paulo vai falar que nós somos libertos. Cristo, ele nos libertou. Por isso que hoje nós não guardamos mais o sábado. Por isso que hoje nós não precisamos mais da arca dentro da igreja. Aquelas coisas todas, os candelabros que usa, nós não precisamos. Cristo, ele é suficiente. Então Paulo aqui, ele combate o engano do legalismo, que ele era um legalista. Olha, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer isso. Por exemplo, irmãos, comer comida de porco. Alguma religião diz que não pode comer comida de porco, né? Não pode tomar Coca-Cola. Não, irmão, nós somos libertos. A palavra do Senhor Paulo vai dizer a Timóteo que pela oração tudo é santificado. Então Paulo está dizendo aqui, corroborando com isso, olha essa nota de Varre de Boa, ele esclarece esse ponto quando escreve: um corpo lança sua sombra e pode ser reconhecido pela sombra. Isso que eu acabei de falar para os irmãos. Segundo o seu contorno. Porém, o essencial não é a sombra, mas o próprio corpo. Assim, ao mandamento do sábado de Israel também é apenas uma sombra do que haveria de vir. O verdadeiro corpo é de Cristo. Então, irmãos, Paulo está dizendo, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo, ele é de Cristo, a igreja, ele é de Cristo. Nós, como igreja do Senhor, nós somos de Cristo. Mais uma nota nos diz assim: nessa mesma linha de pensamento, Russell Norman Champlin diz que a palavra sombras deve levá-los a pensar no seguinte ponto. Ele fala de inexatidão, natureza incompleta, falta de substancialidade, temporalidade, inferioridade, simbolismo, diferença de natureza, questões cerimoniais contidas em ritos, que são coisas dispensáveis. Então ele corrobora com isso quando ele diz que sombra é todas essas coisas inferior. Então Cristo era sombra, como ele veio, deixou de ser sombra, e Cristo, ele é o suficiente. Mais uma nota: essas coisas às quais os legalistas se agarraram eram a sombra, mas o corpo é de Cristo. Quando a realidade chega, não precisamos mais da sombra. Por que retornar à sombra quando já temos a realidade, fazendo a ilusão daquilo que eu acabei de falar para os irmãos, né? Cristo, no Antigo Testamento, ele era a sombra das coisas que vinham. E quando Cristo veio, nós não precisamos mais da sombra. É igual a ilustração, irmãos, quando nós estamos andando na rua e o sol está muito quente, a gente usa um guarda-sol, né? Aí quando nós chegamos no nosso lar, a gente continua usando o guarda-sol? Não, porque não precisa mais, a sombra está dentro do nosso lar. Então essa é a ideia. Última nota, antes de nós fazermos a primeira aplicação, corroborando essa posição, Fritz diz que a palavra grega esquia, sombra, usada aqui por Paulo, indica uma sombra que não tem substância em si mesma. Indica a existência de um corpo que produz ou indica um esboço.
um mero esquema do objeto, em contraste com o objeto em si. Isso significa que o ritual do Antigo Testamento era um mero esquema das verdades redentivas do Novo Testamento. Então, o que ele está dizendo? Basicamente isso que eu estou dizendo, que as coisas do Antigo Testamento ficaram para o Antigo Testamento. Claro, tem algumas coisas que nós usamos do Antigo Testamento, mas nesse contexto aqui qual ele estava proibindo, quando Paulo vai dizer: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou de dia de festa, ou lua nova, ou os sábados, Paulo está dizendo: não, isso está errado. Cristo, ele trouxe para nós liberdade. Nós não estamos mais na prisão do escravicismo, mas sim em liberdade. Irmãos, a primeira aplicação que nós queremos tirar desse princípio, ou melhor dizendo, desse ponto, o engano do legalismo, a primeira aplicação que eu quero tirar para nossas vidas é que muitos ainda se encontram na garra dos legalistas. Muitos ainda se encontram na garra dos legalistas, quando ele diz assim: ó, isso aqui não pode, olha, isso aqui não pode, olha, isso aqui não pode, isso aqui não pode. E nós já vimos, né, que isso é o que? Doutrina de homens, né? Doutrina de homens. Então tem muitas igrejas por aí que tem muitas pessoas legalistas, quando coloca regras, né, sobre as pessoas e diz: olha, isso aqui não pode, não pode, não pode, não pode andar de calça, a mulher não pode orar, não pode comer dentro da igreja, tudo legalista, o qual a Bíblia não diz. Mas eu estava até explicando para os irmãos, se há um regimento interno dentro da igreja, que por meio de votação, e vocês decidiram, aí sim, mas dizer que não pode mediante a palavra de Deus, aí é ser legalista. Então, o engano do legalismo, ele é muito perigoso para a igreja do Senhor. E nós precisamos estar atentos, irmãos, para saber o que é de Deus e o que é do homem. Precisamos ter muita atenção, porque muitas das vezes é somente do homem, doutrina de homens. Ok? Eu disse 4, né? Então dá falta mais um. Último, a derrota do legalismo. A derrota do legalismo. Versículo 16 e versículo 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, o dia de festa, ou lua nova, ou os sábados, porque tudo isso tem sido a sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então, em virtude daquilo que Cristo ele é e daquilo que Cristo foi e fez por nós, não devemos permitir que ninguém vos julgue pelas regras do legalismo. Nós, como igreja do Senhor, nós não devemos permitir que as pessoas venham nos julgar por essas regras de legalismo. Por isso, irmãos, que a nota vai dizer assim, quando ele diz assim, a preposição no versículo 16, quando ele diz assim, ó, ninguém, pois, nos ensina que a base da nossa liberdade são as pessoas, nos ensina que a base da nossa liberdade são as pessoas, são a pessoa e a obra de Cristo. Somente depois que Paulo aqui proclamou que Cristo triunfou, no versículo de número 15, quando ele vai dizer, triunfou dele na cruz, sobre os nossos pecados, sobre a lei que constava, sobre as forças espirituais que nos acusavam, é que ele orienta, ninguém, pois, vos julgue.
O que ele está dizendo aqui, irmãos? Que os legalistas, eles já foram derrotados, porque o corpo, ele é de Cristo. Não foi os legalistas que morreram na cruz do Calvário. Não foi ele, foi Cristo que morreu na cruz do Calvário. Então foi Cristo que perdoou nossos pecados. Então eles já são derrotados, porque ele vai dizer: pois ninguém vos julgue, ou ninguém vos proíba. Então a derrota do legalismo vai dizer que a cruz de Cristo é a nossa carta de alforria. Se já morremos e ressuscitamos com Cristo, somos servos dele e não mais escravos da lei. A lei não exerce mais jurisdição sobre o morto, não pode mais. Agora temos um novo Senhor. Então o que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Que o legalista, eles já foram derrotados, porque eles não têm base bíblica. Eles não têm base bíblica para corresponder com aquilo que eles estavam pregando dentro da igreja de Colossenses. E Paulo, mais uma vez lembrando para os irmãos, Paulo aqui estava preso. Paulo estava preso, e quando ele soube dessa notícia, ele mandou essa carta para esses irmãos de Colossenses. Então nós podemos aqui, irmãos, identificar o ponto de número 3, o engano do legalismo e a derrota do legalismo. Irmãos, fazendo uma aplicação geral, vamos fazer uma aplicação geral para nós entendermos que os legalistas, eles estão dentro da igreja. Os legalistas, eles estão dentro da igreja quando eles colocam regras sobre as pessoas. Lembra o que é legalismo? É colocar regras nas pessoas, dizendo isso não pode, isso não pode, isso não pode. Então, eles estão dentro da igreja. Isso, irmãos, sabe o que acontece? Divide igreja. Isso divide igreja quando tem legalista dentro da igreja. Porque o irmão, ele sai de uma igreja e vai para outra igreja. Sabe por quê? Porque ele não concorda que aquilo que o líder está fazendo, ele não concorda com certas coisas que acontecem dentro da igreja, porque ele pensa que deve ser do jeito dele, e ele pensa que é pecado. Então nós precisamos muito bem ler a palavra de Deus, porque nós vamos ser enganados por esses legalistas. Nós precisamos muito ler a palavra de Deus, porque nós vamos dividir a igreja com coisinhas, olha, isso não pode, 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 e as pessoas, elas vão se afastando, irmãos. Então é um perigo muito grande, irmãos, ter legalista dentro da igreja. Irmãos, se Deus quiser, nós iremos para o segundo subtema, que é a ameaça do secretismo. Primeiro o legalismo, agora o secretismo, não agora, no próximo culto, e o perigo do ascetismo. E eu fecho, irmãos, a minha fala, pedindo misericórdia, pedindo graça de Deus, para que o Senhor nos conduza. Irmãos, eu já tive que mudar convicções, eu já tive de mudar pensamentos que eu pensava que estava conforme a palavra de Deus. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos. Paulo aqui, ele vai dizer no versículo de número 20, quando ele diz assim: se morreste com Cristo para o redimento do mundo, porque como se vivesse no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Quando ele vai dizer
assim: não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas essas coisas com uso se destrói. Tudo para combater o legalismo. Amém, irmãos? Então aqui encerra esse primeiro subtema, que é... Qual é o primeiro subtema? Olha, eu vou dar um conselho de Deus para você. Vou dar um conselho de Deus. Sabe o que é o conselho de Deus? Na próximo culto você traga uma caneta, traga um caderno. Olha aí, eu faço até slide aí para ajudar os irmãos. Aí você vai anotando tudinho. Aí quando chegar lá na sua casa, você vai conferir que aquilo que eu preguei se é verdade mesmo, porque os irmãos de Bereano eles faziam isso. Então você anota, aí você vai pesquisar para ver aquilo que eu falei se é verdade mesmo. Então isso é um conselho de Deus. Amém, irmãos?